Capítulo 5. A lição de Páscoa. Porque se morreres com ele, também com ele viverás. E se partilhares dos seus sofrimentos, da sua glória também partilharás. Thomas de Kempis. Outra vez, a Terra alcança o equinócio de março em seu movimento anual de translação em torno do Sol. E assim chegamos à Páscoa. O raio espiritual emitido pelo Cristo cósmico nesse período para reativar a esgotada vitalidade da Terra está quase subindo de volta ao trono do Pai. As atividades espirituais de fecundação e germinação, levadas a efeito durante os últimos 6 meses, seguir-se-ão os processos de crescimento físico e amadurecimento durante os próximos 6 meses, sob a influência do espírito da terra. O ciclo termina no lar da colheita. Deste modo, o grande drama do mundo é encenado e reencenado, ano após ano, numa eterna disputa entre a vida e a morte, sendo cada uma, por vez, vencedora e vencida na sequência dos ciclos. Os grandes fluxos e refluxos cíclicos não estão limitados em seus efeitos à Terra, à sua flora e fauna. Exercem igualmente uma influência dominante sobre a humanidade, mesmo que a grande maioria não se aperceba das causas que a impelem a agir numa e noutra direção. Não obstante, essa ignorância permanece o fato de que a mesma vibração terrestre que adorna vistosamente as aves e outros animais nesses próximos 3 meses, responde também pelo desejo humano de se vestir com cores alegres e roupas mais claras nessa época do ano. É também o apelo do silvestre campo, que nos subsequentes 3 meses convida o ser humano a relaxar no meio rural, onde os espíritos da natureza exercitaram suas artes mágicas nos campos e florestas, para recuperar-se da tensão das condições artificiais reinantes nas cidades congestionadas. Por outro lado, é a queda do raio espiritual do Sol nos meses de setembro, outubro e novembro, que causa o reinício das atividades mentais e espirituais nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro. A mesma força germinadora que fermenta a semente na terra e a prepara para reproduzir sua espécie multiplicada, também ativa a mente humana e fomenta atividades altruístas que tornam o mundo melhor. Caso essa grande onda de despreendido amor cósmico não culminasse no Natal, com vibrações de paz e boa vontade, não poderia haver nenhuma sensação festiva em nossos corações, de modo a gerar o desejo de fazer os outros igualmente felizes. O costume universal de dar presentes no Natal seria impossível e todos nós sofreríamos essa perda. Quando Cristo andava, dia após dia, pelas colinas e vales da Judéia e Galileia, ensinando as multidões, todos foram beneficiados, mas ele convivia mais com seus discípulos, e estes cresciam rapidamente cada dia. À medida que o tempo passava, esses laços de amor estreitavam-se ainda mais, até que um dia mãos impiedosas tiraram o amado mestre e o levaram à morte desonrosa. Contudo, mesmo que tenha morrido na carne, ele continuou a conviver intimamente com seus discípulos por algum tempo em espírito.
mas, por fim, subiu às esferas superiores, perdendo-se assim o contato direto com ele. E aqueles homens olharam-se tristemente, cara a cara, e perguntaram-se: é este o fim? Eles haviam esperado tanto, haviam alimentado tão elevadas aspirações que, apesar de verdejantes paisagem, continuar brilhante e beijada pelo sol como antes de sua partida, a terra parecia fria e monótona, pois sombria desolação oprimia os seus corações. Algo semelhante também acontece conosco quando buscamos seguir o espírito e lutar contra a carne, mesmo que a analogia não tenha sido aparente até aqui. Quando, nos meses de setembro, outubro e novembro, a queda do raio crístico começa anunciando a época da supremacia espiritual, logo o sentimos e começamos avidamente a banhar nossas almas nessa bendita maré. Experimentamos uma sensação semelhante à dos apóstolos, quando andavam com Cristo. E, à medida que os meses avançavam, torna-se cada vez mais fácil comungar com Ele, face a face como antes. Mas, no curso anual dos acontecimentos, a Páscoa e a ascensão do raio de Cristo ressuscitado para o Pai, deixa-nos em idêntica posição à dos apóstolos, quando seu querido mestre se afastou. Nós ficamos desolados e tristes. Vemos o mundo como um deserto monótono e não podemos atinar com a razão de nossa perda, que é tão natural como os fluxos e refluxos das marés ou como os dias e as noites, fases da era atual dos ciclos alternados. Existe um perigo nesta atitude mental. Se permitirmos que ela nos domine, é possível que abandonemos o nosso trabalho no mundo e nos convertamos em sonhadores desiludidos. Percamos nosso equilíbrio e provoquemos contra nós a crítica muito justa dos demais. Esse tipo de conduta é inteiramente errado, pois assim como a terra emprega o seu esforço material para produzir abundantemente em um período, após haver recebido o ímpeto espiritual em outro período, é nosso dever também envidar os maiores esforços ao trabalho do mundo quando possuímos o privilégio de comunicar com o Espírito. Assim fazendo, é possível que despertemos nos outros o espírito de emulação e o de reprovação. Estamos acostumados a pensar no avaro como alguém que junta ouro, sendo essa classe de pessoas objeto de desprezo de modo geral. Mas há indivíduos que lutam tão tenazmente para adquirir conhecimento quando se esforça o avaro para acumular ouro, não hesitando em usar qualquer meio ou subterfúgio para alcançar seu intento e guardando consigo seus conhecimentos, tão egoisticamente quando o avaro guarda o seu tesouro. Não compreendem que, por tal método, eles fecham de fato as portas a uma sabedoria maior. A antiga teologia nórdica continha uma parábola que simbolicamente esclarece o assunto. Dizia que todos os que morriam no campo de batalha, as almas fortes que combateram o bom combate até o fim, eram levados ao Valhalla e estar com os deuses, enquanto os que morriam na cama ou por doenças, as almas fracas que vagavam pela vida, iam para o lúgubre Niflheim. No Valhalla, os valentes guerreiros banqueteavam-se diariamente com a carne de um javali chamado Skrimnir, que se caracterizava por uma particularidade.
sempre se cortava um pedaço de suas carnes, imediatamente outro crescia no lugar, de modo que seu corpo nunca era consumido, não importa quanto se cortasse dele. Isto simbolizava adequadamente o conhecimento, pois não importa quanto dele possamos dar aos outros, o original sempre fica conosco. Existe, portanto, certa obrigação de transmitirmos os conhecimentos que possuímos, pois àquele a quem muito foi dado, muito lhe será pedido. Se acumularmos as bênçãos espirituais que temos recebido, o mal nos ronda. Por isso, imitemos a terra nesta época da Páscoa. Externemos o mundo físico da ação, os frutos do Espírito semeados em nossas almas durante os meses de dezembro, janeiro e fevereiro. Habilitemo-nos a receber bênçãos cada vez maiores de ano para ano.